Acolhimento pastoral. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E a Ele, meu auxílio e Deus meu. Primeiro, essa canção lindíssima, tantos anos, uma canção de mais de 15 anos. Aquele que tem sede, aquele que busca o Senhor. Depois o texto, no início do Salmo 42, falando aonde está a nossa vontade, onde está a nossa sede, aonde está, temos buscado saciar a nossa sede, o nosso coração nesse tempo. E agora nós vamos ver o salmista abatido, e ele travando uma conversa consigo mesmo, e ele está dizendo, porque está abatido a minha alma dentro de mim. Você acha que essa coisa de falar sozinho é do nosso tempo? O salmista está falando com ele. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Queridos, sejam bem-vindos. O nosso coração precisa esperar no Senhor. Não podemos colocar expectativa em lugar nenhum, em pessoas, no governo. É claro que gostaríamos muito que os nossos governantes fossem mais unidos, mais interagidos com a realidade que nós estamos vivendo. Mas só Jesus. O nosso coração precisa estar no Senhor Jesus, a nossa expectativa. Por isso, queridos, nós queremos agradecer a doutora Ana, a nossa irmã Maria de Fátima, está conosco, Malu Taguatinga, opa, das antigas, Deus abençoe sua vida, Osilene, Cecília, meu irmão Léo, tantos outros aí. Quem? Ah, Marildo, Deus abençoe a vida de vocês, né? Que seja uma noite de graça, bondade, de favor. Lucas Damasceno, Dona Silvia Cortez, com a gente aqui, conhecida como carinhosamente Titia. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntos estudar hoje. Nesse primeiro momento, nós vamos ter nosso momento de oração. E vai estar conosco nosso irmão Josias, vai estar orando pelo país. Nós convidamos o jovem Josias para estar orando pelo país. Mas eu quero te convidar a abrir no Salmo 42, versículo 11. Eu citei ele. Você que está chegando agora, esse é o texto de acolhimento pastoral. O Salmo conversando, travando uma conversa íntima, ele olhando para si, uma introspecção, olhando para si, e ele está dizendo, porque está abatido a minha alma. Vamos ler? Vamos ler. Salmo 42, versículo 11. Titia, Rosana, vamos ler todos juntos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eu ainda o louvarei. Queridos, tem dia que você está num quadro, está numa situação que você não consegue louvar. E o salmista diz, eu ainda o louvarei. Ele espera sair daquele quadro, daquela situação, e ele espera louvar o Senhor. E aí, conversando com Titia outro dia, tia, quando passar esse tempo, o que você vai fazer? O que a senhora vai fazer? E ela diz, eu quero primeiro ir na igreja agradecer ao Senhor. Segundo, eu quero voltar lá para as minhas amigas no meu artesanato. A terceira coisa é muito pessoal, eu não vou falar não. Não vou falar não. É pessoal demais e pode constranger. E você, quando passar esse tempo, o que você vai fazer? Vamos ouvir nosso irmão Josias orando pelo Brasil? Vamos ouvir.
Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela nossa nação. Obrigado pelo Brasil, obrigado pelos nossos governantes, pelas autoridades, obrigado porque em meio ao caos mundial da pandemia, obrigado porque nosso país continua funcionando. Obrigado porque apesar das dificuldades nós temos acesso ao alimento, temos segurança, temos acesso à educação. Obrigado pelo auxílio que tem alcançado as pessoas, pelas aposentadorias que têm sido pagas. Obrigado, Senhor Deus, porque as pessoas têm podido ser atendidas nos hospitais. Obrigado porque as necessidades, ainda que não sejam tão confortavelmente, mas têm sido atendidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa nação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado o seu cuidado de muitas formas. Nós intercedemos agora pelas autoridades, pelo nosso presidente, pelos ministros, pelos governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores. Tem misericórdia de cada um deles, Pai. Dê a eles, Senhor Deus, sabedoria para tomarem decisões acertadas, decisões que beneficiem a população, decisões que possam promover a paz, promover a segurança, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Trabalha, Deus eterno, no coração dos governantes, em nome do Senhor Jesus, que aqueles que, de algum modo, tiverem alguma ideia de corrupção ou de fazer alguma coisa indevida, que sejam retirados de lá, que sejam retirados desse local de autoridade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles tenham consciência que eles estão ali para promoverem o bem, para promoverem a paz, e que eles de fato se empenhem nisso, se dediquem a cumprir o papel deles, o voto de confiança que receberam. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. O Senhor é o Deus bom, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus supremo e soberano que cuida de todas as coisas. Nossos corações confiam em Ti, Pai. Age, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por meio das autoridades, por meio dos governantes, para que façam leis justas, leis que beneficiem as pessoas e que para que façam essas leis serem cumpridas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos por eles, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Josias, meu amigo Josias. Queridos, nós temos passado por esse tempo, mas nós temos visto o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Até mesmo naqueles que perderam entes queridos, a gente tem visto o consolo de Deus na vida dessas pessoas. Agora, há 2, 3 dias, conversando com alguém, e diz que nunca viu tão assim o cuidado de Deus no momento de luto, no momento de dificuldade. Por isso eu quero convidar você a cantar conosco o hino 62. É o hino que fala de gratidão, né? Vamos cantar gratidão, vamos entender que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa família. E quero agradecer também a nossa irmã Branca que tem estado conosco, Cássio, Paulo Molina, Rosimar Carvalho, Deus abençoe sua vida, Sandra Xerém está presente, Guarabu, Rosimere, minha cunhada está presente, meu amigo Heavy Nego, Vladimir Vieira, Deus abençoe meu irmão, Anásia, Deus abençoe Daisy, Keren, lá vizinho nosso lá, Deus abençoe sua vida. Vamos cantar, queridos, vamos cantar louvores ao Senhor, hino de gratidão. Esse é motivo para a gente estar cantando ao Senhor louvores de gratidão. Você cantou um hino hoje de gratidão? Então cante. Então cante louvores ao Senhor. Esse é o motivo. Motivo para agradecer o dia pelo alimento. Vamos agradecer ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e no meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Graças, graças, muito graças. Queridos, vamos ter um momento agora de oração. Mas antes disso, quero agradecer a presença da nossa irmã Rita Cruz, Ana Cristina Rangel, Maria de Fátima. Deus abençoe, Maria de Fátima. Seja bem-vindo, tá, minha irmã? Terça, quinta e domingo estamos aqui presentes. Seja bem-vindo, minha irmã. Carlos Souza, professor de badminton da Vila Olímpica, aqui da Ilha do Governador. Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho às 18 horas. Estive com você lá também. Carla! Filha de Benedita, minha sobrinha lá da Fercal, lá de Brasília. Minha irmã, Deus abençoe. Carla Cristina, leva o nosso abraço aí para todos da Fercal. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Jaqueline estará participando nesse momento de oração. E essa oração é oração de gratidão, né? Tivemos o aniversário da Rosana ontem, né? Mais um ano de vida. Eu não vou falar a idade aqui, não vou falar, né? Ela diz que não tem problema de idade. 5.8. Eita Jesus, né? Então nossa irmã Jaqueline Pacheco estará orando oração de gratidão. O Josias orou pelo nosso Brasil, pelos nossos presidentes, governadores, vereadores, deputados. Estaremos orando agora com a nossa irmã Jaqueline e vamos ouvir. E coloca diante do Senhor o seu pedido de gratidão, de enfermidade. Coloca diante do Senhor o seu pedido. Irmã Jaqueline. Eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui em poder falar com os irmãos, mesmo que seja virtualmente. E eu quero iniciar a minha fala com o versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então nós temos vivido esse tempo de isolamento social, esse tempo de distanciamento, embora estejamos juntos de coração, mas nesse momento, mais que nunca, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E também agradecer porque
Deus é bom o tempo todo na nossa vida. E em meio a toda essa situação, Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado. Muitos de nós fomos contemplados aí com netinhos, né, com a chegada dos netinhos, alguns fazendo aniversário. Então tudo isso é motivo de gratidão. E nós nesse momento estaremos orando, agradecendo ao Senhor, né? E também pedindo que Ele esteja fortalecendo o nosso coração, fortalecendo o nosso relacionamento com Ele, né? Porque a nossa fé é dom de Deus, né? Então, que Deus esteja nos dando entendimento para passar por tudo isso, porque vai passar, e que nós possamos reconhecer, né, a fidelidade e a bondade do Senhor na nossa vida. Oremos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em meio às dificuldades. O Senhor é bom em meio aos nossos problemas. O Senhor é bom em meio às nossas fraquezas. E nós agradecemos porque, apesar de nós, apesar do pecado que existe em nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos considera filhos, o Senhor sempre faz o melhor para todos nós, e nós somos gratos por isso. Quantos de nós, Senhor, fomos agraciados com a chegada de netos, com a chegada de filhos, com notícias, Senhor, de cura. Quanto nós fomos contemplados com mais um ano de vida. E apesar de nós, o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá, não permite que nada falte na nossa despensa. O Senhor providencia pessoas para nos ajudar. E em meio aos problemas, Senhor, nós precisamos enxergar que até ali, no nosso desespero, a Tua boa mão vem sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada porque, apesar de tudo de mal que existe em nós, o Senhor não desiste. O Senhor insiste. O Senhor insiste na nossa mudança, na nossa renovação. O Senhor todos os dias renova a sua aliança e o seu amor para com todos nós. E nós queremos agradecer. Abençoa os irmãos que completaram mais um ano de vida. Dá alegria no coração, paz, equilíbrio, Senhor, a todos. E quanto a nós, Pai, o Teu povo, Teus filhos, fortalece os nossos ossos, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso entendimento. Nos dá entendimento, nos dá visão. Faça, Senhor, da nossa boca uma chuva de bênçãos, que saiam palavras de bênção para abençoar outras pessoas. Que nós possamos ter filtro nos nossos ouvidos, Senhor, para ouvir e internalizar apenas aquilo que nos edifica. Nos dá sabedoria para separar uma coisa da outra, para separar aquilo que nos edifica e aquilo que não, aquilo que vai servir para a nossa vida e aquilo que não serve. E abençoa, Senhor, abençoa a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, Senhor. Abençoa a nossa casa. Acampa Teus anjos, Senhor, ao redor da nossa vizinhança. E nós queremos, acima de tudo, Pai, demonstrar aqui agora, nesse momento, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e o que o Senhor ainda irá fazer. Nós oramos, Senhor, agradecidos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, minha irmã Jaqueline, por esse momento. Queridos, nós vamos iniciar o nosso momento de debate. Se você está aqui, você ainda não acessou ainda uma quinta-feira, nós temos o primeiro momento de oração e agora nós vamos entrar no debate. O que seria isso, pastor Daniel? Seria aquilo que nós estudamos, que eu falei no domingo, que no domingo você não pode participar,
agora você vai poder participar. E aí domingo eu falei de Noé. Nós estamos no mês de junho, fazendo uma série de mensagens dos heróis da fé. E falamos domingo passado sobre como Noé enfrentou esse chamado de Deus para construir uma arca. Quanto tempo, como foi essa dinâmica, como ele resistiu àquele tempo mau. E agora só que você vai participar, né? Nós vamos fazer a primeira leitura do texto e dentro dessa primeira leitura já tem uma provocação aí para você participar. Eu só te peço o seguinte, leia o texto, veja a resposta e aí você vai responder de acordo com o texto, né? Porque falar de Noé, a gente tem muita coisa para falar, poderíamos fazer uma vigília. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Por favor, meu irmão. Oração em debate, Noé, um herói obediente. Mais uma vez queremos agradecer a todos. Leonardo Cabo, Deus abençoe sua vida, meu irmão, seja bem-vindo. Marcela de Lima, Deus abençoe, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Esse debate só faz sentido se você participar. Então leia, por favor, o texto, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Nós vamos ler e em seguida eu vou fazer, né, a pergunta e você então vai responder de acordo com o que está ali proposto na pergunta. Vamos ler? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Para o debate, qual era a realidade nos dias de Noé? Você já sabe dessa história? Qual era a realidade? Como vivia aquele povo da época de Noé? Será que parece um pouquinho com o nosso tempo? Será que é bem parecido em várias questões? Vamos lá. Qual era a realidade nos dias de Noé? Participa aí conosco. Lembrando os irmãos que ainda não retornamos com os nossos trabalhos presenciais, né? As autoridades ainda estão questionando, um libera, o outro cancela, e aí a gente não quer entrar nessa briga não. Nós estamos nos preparando, né, para cumprir todas as regras, né, de higienização, de abertura, de tudo, de tempo, estamos preparando. Já estamos nos preparando. Não sabemos quando nós vamos retornar, tá bom? Queridos, mas em breve eu creio que a gente vai progressivamente retornando. Vamos lá! Qual era a realidade no tempo de Noé? Você pode falar uma palavra, uma frase, né? Como estava no dia de Noé? Vamos nós! Lembrando que os heróis da fé não eram perfeitos. Todos eles tiveram suas dificuldades. E isso que me encanta, que a Bíblia chama de herói, mas eram pecadores, pessoas, sabe, sujeitas às falhas. Porque a gente olha para esses homens e acha que ele era quase a quarta pessoa da Trindade. Não tinha nada de diferente. Era a forma com que eles entendiam o seu chamado, só isso. Então vamos lá. Eles eram o quê? Misericórdia. Achei que você fosse falar uma palavra boa, rapaz. Depravação total. Isso. Gente, isso aqui dá um debate. Isso aqui dá para virar à noite uma vigília. Muita gente acha que porque esses homens tal eram, sabe, semideus. Não. Eram pessoas que precisavam da graça de Deus. As pessoas do Antigo Testamento precisavam da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Se não for o favor de Deus, a misericórdia de Deus, meu Deus, o que seríamos de nós? Mas esses homens, pecadores, quando eles ouvem a voz de Deus, eles têm uma postura. E é isso que Deus espera de nós. A pergunta é, como era o tempo, os homens do tempo de Noé? Eram depravados, violentos, maus. Os homens daquela época, bem parecido com o nosso tempo. O que mais? Havia maldade na terra. Querem reis, o texto diz que havia maldade no coração, os desígnios do coração dele era para o mal. Isso aí, minha irmã. Tinha uma vida normal, olha que interessante, Carla Cristina, eles tinham uma vida parecida nos dias de hoje. Violência, corrupção, matança, Jesus vai dizer que eles casavam e se separavam, nada novo, Carla Cristina, é isso mesmo. Eles levavam uma vida como nos dias de hoje, com a violência, com a corrupção, com a impunidade. Você acha que a violência é do nosso tempo, queridos? Você acha que essa maldade é do nosso tempo? Não. Essa maldade é do tempo que quando entrou o pecado no coração do homem. Por isso, queridos, o tempo de Noé era bem parecido.
O que mais? A doutora disse que a terra estava corrompida. Doutora Ana, estava corrompida. A terra estava corrompida. Veja bem, queridos, quando o pecado entra, até os animais são atingidos. Porque os animais viviam em paz. Veja que até a natureza sofre. Diz que com a entrada do pecado, até uma árvore cheia de espinho nasce. Gente, o pecado é um negócio muito ruim. O pecado nos separa de Deus. Gilmara, a injustiça. Na época de Noé já havia injustiça, cheia de violência. Essa era a realidade, queridos, da época de Noé. Se a gente for fazer uma soma rápida, Jesus tem 2000 anos, sei lá, 3000 anos, 4000 anos, 4000 anos, 5000 anos, não sei ao certo quanto tempo nós temos de Noé até hoje. Mas tinha violência, tinha injustiça, a terra estava cheia de maldade. Agora, queridos, veja bem, preste atenção no que vem agora, porque o texto que nós vamos ler diz tudo isso, né, que estava acontecendo. Agora, a diferença de um homem nesse tempo. Olha bem, queridos, tudo que você respondeu está aí nesse texto aí, ó. Gênesis capítulo 6, 11 e 12. Tudo que você respondeu. Vamos ler? Dias terríveis. Vamos ler. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente. Você já viu aqueles programas de televisão que narra, né? O leão no campo, ele pegando ali um animal mais fraco, mas né? Os animais se atacando. Gente, antes do pecado não tinha isso, não tinha essa violência entre os animais. O pecado é algo, sabe, deplorável. Por isso que o nome é depravação total. O pecado leva o homem a se afastar de Deus, a se afastar das pessoas e muitas vezes se afastar de si mesmo. A terra era assim. Agora, queridos, Noé e seus contemporâneos, eu quero que você me ajude a pensar qual era a postura de Noé nesse tempo. E quando você colocar qual era a postura de Noé, pensando em você, pensando no jovem, pensando no adolescente, pensando na criança, pensando no idoso. A terra estava assim, mas existia um homem que chamou a atenção de Deus. E eu quero a sua participação agora. Vamos lá. Noé e seus contemporâneos. Faz um trocadilho aí. Como é que era isso? Olha, a terra estava assim, mas existia um homem que era diferente dos contemporâneos. Coloca com uma frase, uma palavra. Noé e seus contemporâneos, qual era a diferença? Né? Vai aí, participe. Alexandre, boa noite, a paz, meu irmão do Bancários. Eu não vejo a hora do nosso café, hein? Tu prometeu, hein? O pecado rouba de nós toda e qualquer chance de vida e verdade. Ele só mata, engana e destrói. Quem falou isso foi o teólogo, bacharel em teologia, Josias Alvarenga. Meu amigo, meu irmão. Vamos nós participando. Não era um homem justo, íntegro, aos olhos de Deus. Olha que interessante, o presbítero Josias, o nosso decano, ele já nos ajudou a resposta. O povo era mau, tinha violência, injusto, mas existia um que chamou a atenção de Deus. Ele era justo e íntegro. Presbítero Gediel, aos olhos de Deus. Queridos, a gente precisa olhar para esse tempo e ver que nós somos a igreja. Você precisa responder que Noé chamou a atenção de Deus, mas que você, eu, Titia, Rosana, Lucas, Josias, precisamos chamar a atenção de Deus. Não podemos ver essa história e achar, caramba, como Noé teve coragem, como foi forte. Não. Você, queridos, você tem um chamado. André, Dilene, família Medeiros, essas filhas lindas, fala para elas, elas têm um chamado. Elas são de Deus. Na escola, na faculdade, na praia, onde estiver, eles são luz e sal. Queridos, luz e sal não é dentro da igreja, não. É jogando futebol. Trocadilho. Não era íntegro, mas
Mas os outros não. Não eram, não eram. Não eram? Isso! Aí o Cássio hoje tá engraçado. Tá de graça ele. Aí Rosana tá dizendo... Rosana, não fui eu não. Rosana tá dizendo que você tá cheio de graça. Você não é Ave Maria não, mas é cheio de graça, viu? Veja bem, queridos. Olha que interessante. Aos olhos de Deus, possivelmente aos olhos do povo da sua época, não era. Ah, olha aí o bobão. Não eram. Não eram. Caramba, essa eu gostei. Em breve, se Deus quiser, meu amigo. Deus sempre avisou o homem sobre o perigo do pecado. E a justiça vem sempre quando o homem não entende. Forte isso aí, viu? Deus sempre sinaliza. Queridos, é impressionante o que a Bíblia nos orienta para uma vida tranquila, de paz, sem violência, sem injustiça. Nós estamos estudando na terça-feira falando sobre o amor. Queridos, o que a gente tem aprendido sobre o amor? Está aqui, ó, a regra de fé e prática. Tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos, aos olhos, né? Noé achou graça diante de Deus. Ele era temente e fiel ao Senhor, com toda a rota de maldade ao seu. Ele não se corrompeu. Olha que interessante. Querem? Isso mesmo. Agora eu pergunto para você. Nós estamos cercados da violência, da maldade, da injustiça, de tudo de mal. E nós? Porque nós estamos respondendo e falando que nós somos essa pessoa. Nós somos o Noé de hoje. Titia, você é a Noé de hoje. Rosana, você é o Noé de hoje. Amém. O povo precisa... Ô Lucas Damasceno, seus 20 anos, no flor da idade, você é o Noé de hoje. Querem? É uma jovem, né? Acho que é uma jovem, a filha da nossa irmã. Você é uma jovem. Você precisa ser a Noé de hoje. Uma pessoa justa, fiel a Deus. O mundo precisa ver você diferente. Não tenha medo. José Paulo Cida do Bancários, veja bem que nós não estamos falando de religião, até porque nós temos aqui nessa rede aproximadamente aí 90 pessoas. Nós temos presbiteriano, batista, assembleiano, nós temos uma rede, nós temos católicos, espíritas. Mas o que nós estamos falando da postura quando Deus está aqui, ó, dentro de nós. Nós não estamos levantando uma bandeira. Claro, nós somos membros da Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Caxias. Mas aqui nós estamos falando da postura daqueles que entendem quem é Jesus e quem Ele é. Quando tem um chamado para nessa terra, nesse tempo, ser uma pessoa bondosa, uma pessoa de amor, que reflete. Sabe o que eu acho divino, queridos? Que eu acho fantástico? Quando a Bíblia fala sobre o bom perfume de Cristo. Quando nós entendemos que nós somos de Cristo, quando Ele muda o nosso ser, a gente chega no ambiente, sabe? Como é que a Rosana fala? Uma nuvem negra. Mas você é de Cristo, você é a luz. Você chega no ambiente, uma nuvem negra, no seu trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, no trem, no metrô, em qualquer lugar. Uma nuvem negra. Mas você é o sal, você é a luz. Jesus disse isso. O Espírito Santo em nós exala essa luz. O que acontece? O ambiente muda. Só pela sua presença. Onde você plantar ou colocar a planta do seu pé, precisa mudar porque você é de Jesus. Paulo Molina não era um homem obediente, temente a Deus. E você, Paulo Molina, Násia de Souza, não era considerado louco. E você, minha irmã, você é considerado louco para o mundo. Carla Cristina, Noé sempre foi temente, ouviu a voz de Deus. E você, minha irmã, como você tem dado ouvido à voz de Deus? Josias Alvarenga, Lucas. Para aí, rapaz, eu achei que você estivesse falando do texto. Somos considerados loucos para o mundo, isso! Doutora Ana Cristina Rangel e Maria de Fátima, nós somos os Noés de hoje, isso mesmo! O mundo precisa ver nossa postura. Rocha Miranda presente, nós precisamos apresentar nossa loucura. E agora, queridos, para a chapa esquentar mais um pouquinho, veja bem agora. A pergunta é, você está disposto a pagar um preço? Porque aos olhos do homem foi um absurdo Deus pedir a Noé para fazer essa arca. E a gente sabe que ele fez. E a gente sabe que deu certo. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ler o texto agora.
Gênesis capítulo 6, versículo 14. Noé fez, a gente sabe da história. Há um registro bíblico contando a história deste homem. A pergunta é, eu e você estamos dispostas a pagar esse preço? Nós vamos ler o texto. Noé era um homem, um herói, um destemido. E você? Eu quero saber você agora. Eu quero ouvir a sua opinião. Se você está disposto a pagar o preço. Vamos ler o texto? E aí você vai colocar como resposta. Não fala mais de Noé, não. Agora você vai falar de você. Rosemary, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda, minha cunhada. Lá do Guarabu. Seja bem-vinda. Vamos nós. Olha o texto. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Noé foi considerado um herói, um destemido. Nós vamos ver essa palavra mais pela frente também. Agora eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você, queridos. Você se considera o Noé de hoje? Alguma coisa ainda precisa mudar aqui no coração, na sua mente? Aqui e aqui, está interligado. A distância aqui é de 20 centímetros, mas é muito interligado, é muito juntinho. As nossas decisões, queridos, é aqui e aqui, ó, coração e mente. A pergunta é, você... Nasa está dizendo que com certeza ela é a Noé lá da Ceilândia, Seitoró, Setobolinha, lá de Brasília. Querido, Brasília é fatiada, cidade satélite, Asa Norte, Asa Sul, né? E ela mora, nós vimos aqui alguém de Taguatinga, agora lá da Ceilândia, né? A Nasa está dizendo que com certeza ela é Noé de lá. E você é Noé da onde? Da sua casa? Da sua faculdade? E aí, vai lá, quero ver a tua resposta. Por favor, seja sincero, Deus está vendo o seu coração. Se você acha que ainda precisa mudar alguma coisa, nós vamos orar por você. A gente sempre faz isso. Não tenha vergonha. Você está aqui na sua família da fé. O Anzolo está rindo. Não tem... O Amarildo botou, Noé respeitava o isolamento social. Ainda botou Essa foi o bem. Amarildo aí. Essa é para rir, viu? Ele respeitava o isolamento das pessoas de mar da sua época, né? Ele não se contaminou. Isso aí! Amarildo aí. Amarildo, a gente está fazendo uma releitura do que ele colocou, né? Tem gente que está morrendo de rir. Noé respeitou. Ele não deixou se contaminar com o mundo da época. Agora, Amarildo, eu quero saber você, meu jovem, destemido. Eu quero saber você. Agora eu quero saber você. Ninguém fala agora? Está todo mundo em silêncio? Eu quero te ouvir. Aí nós estamos aí quase 90, 100. Eu quero te ouvir, fora os compartilhamentos, né? Eu quero te ouvir. Ô, meu irmão Léo, Leonardo Gomes, e você não fala nada, querido? Tu tá calado o tempo todo. Ô, André, não fala nada esse povo aí? Não é para rir, não, é para responder. Eu quero saber você. Queridos, vou botar de novo. Bertino, você está hoje aí? Você não falou nada até agora. Gilmar, eu já vi. Eu quero saber você, Bertino Lima. Meu amigo. Sueli Silva, você está aí também que eu estou te vendo. Eu te pergunto, você se considera o Noé de hoje? Temente? Sabe? Não se contaminou? Ouviu uma voz de Deus que algo que parecia absurdo? E foi e fez? Fez a arca? Primeira disse que é a Noé da casa dela aí, Rosemary. Eita Jesus! Que coisa legal, rapaz. Rosemary, eu sou a Noé da minha casa. É isso aí, Rosemary. Abrace os seus, seu esposo, suas filhas, seus netos. Ame essa família. Seja Noé de verdade dessa casa. Deus vai te abençoar, porque a gente sabe o resultado que deu lá na frente. Essa família foi salva porque Noé foi temente a Deus. Então abençoa a sua família. Faça uma comida gostosa e me chama para almoçar. A paz do Senhor. Ô Bertino, não quero só isso não, meu irmão. Quero saber se você é o Noé de hoje. Ser como Noé, destemido. Que palavra, hein? Diz que Noé foi subversivo. Eita, que isso, rapaz. Em dia de hoje, no qual a sociedade está com tanto medo, é complicado. Não, querido. Marcela Lima é lá de Betânia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não. Na época de Noé, queridos, as pessoas morriam. Quando a gente vai ver os historiadores lendo as histórias, os relatos, as pessoas eram mortas em praça pública. A gente não vê isso no nosso tempo. Assim, cortando cabeça, do lado. Quando acontece, as pessoas se escondem isso. Naquela época,
Não, a violência era maior contra a mulher, contra a criança. O que a gente precisa entender, Marcela de Lima, que Deus nos colocou aqui, e se a gente tem alguma dificuldade de assumir, é a gente pedir a Deus. Por isso, quando eu falo para os irmãos, ore pelo seu pastor, porque eu preciso pregar a verdade, mas eu preciso viver essa verdade. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que eu sou Noé de hoje, para conduzir o rebanho, para entrar na arca. Com a palavra de Deus, é certo que é o Espírito que convence. Mas mais do que nunca, mudanças ainda precisam acontecer. Minha irmã, todo sempre. E aí quando você sabe a área que precisa acontecer, melhor ainda. E quando não se sabe, ô Deise Machado, nós precisamos ter coragem. O salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau. Você já fez essa oração? Às vezes a gente acha que está tranquilo e o salmista falou, vê se há em mim. Pedir a Deus para ver se alguma coisa precisa ser mudada. Eu tenho muito que aprender ainda. Karen, quem está falando aí? A filha ou a mãe? Quero saber agora, né? Você está em família, essa voz é de quem? Da filha, da mãe, de mais alguém que está aí? Eu quero saber, viu? Estou gostando dessa família, né? Mas creio que tenho feito o que agrada ao Senhor. Karen, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos perfeitos. Não há perfeição em nós. O que Deus vê em nós é o desejo, sabe? De ler o texto. E mesmo com dificuldade, falar assim, eu quero viver isso aqui. Eu quero viver isso aqui. Ana Oliveira, você é a Noé de hoje, da sua casa. Isso, você tem fortalecido a sua família, isso aí. Noé foi um subversivo. Eita, Jesus, explica melhor isso aí, camarada. Noé foi um subversivo? Porque não se rendeu? Como é que é isso? Ele infiltrou? Eu quero entender melhor isso. Ó, meu irmão, esse Bertino é meu amigo. E pode deixar que eu vou pastorear ele. Bertino, me explica melhor isso aí. E aí, veja bem, queridos. Eu e você, nós precisamos entender isso. Ser como Noé é saber ouvir e agir na hora certa. Em todos os momentos. Olha que Carla, lá da Fercal, está nos ensinando. Queridos, ser como Noé é ouvir unicamente a voz de Deus. Ouvir a Bíblia. Tem muitos líderes que não estão pregando o Evangelho. Tem muitos líderes que não estão falando de arrependimento, sabe por quê? Eles não acreditam, eles não fazem isso. Tem muitos líderes que não falam de inferno. Queridos, há céu e inferno. Quem obedece a Deus, quem é temente a Deus, vai para o céu. E quem não é, vai para o inferno. Muitos líderes não falam disso. Não pregam isso. Porque eles já estão com medo. Eles não querem, sabe? Queridos, e aí o que a Carla fala, ela está dizendo o seguinte, eu e você precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus, ouvir o mestre, ser bereano, ouvir Deus, ouvir os bereanos, ouvir alguém pregando. Peraí, o que ele está pregando está na Bíblia? Não está. Descarta. O homem de bem diante do mal. Eita! Viu, queridos? Como foi ele que escreveu, eu precisava ouvir a leitura dele. A minha não foi essa não, viu? Um homem de bem diante do mal. Então, usando a palavra de Bertino, nós somos subversivos nos dias de hoje. Pessoas de bem. Tão somente de bem. Para fazer o bem. Aqui é Noé e Maria. Fala sério, Paulo. Ah, vai se converter, rapaz. Olá, André, tudo bem? Leonardo Gomes, hoje estamos só na retaguarda, como observadores, louvando a Deus pelos participantes. Branca, minha família está toda espalhada, unida no seu coração. Queridos, vamos lá. Já são 15 para as 8. Eu quero te chamar agora e pedir a você. Você tem deixado algum legado? Confiar em Deus, como Noé. Isso, queridos. Baseado nisso também, sou um Noé de hoje. Noé aqui de Rocha Miranda. Legal, eu gosto de ver isso. Noé de Rocha Miranda. Isso, Noé, a tia Noé da Ilha do Governador do Cocotá. Noé do Guarabu, Noé do Bancários, Noé do Jardim Guanabara, Noé da Vila de Pirassununga. Afa, Pirassununga. Queridos, vamos ler esse texto. Noé deixou um legado. E aí eu quero desafiar você. Noé deixou um grande legado. E é o que eu quero perguntar para você. Você tem deixado algum legado? Qual o legado que você tem deixado? Uma casa? Um carro? Uma faculdade para o seu filho? Uma pós, um doutorado? Qual o legado que você tem deixado para o seu filho? Você tem deixado um legado que a ferrugem corrói? Você tem deixado dinheiro no banco? Qual é o legado que você tem deixado para a sua família?
Eu quero ouvir você. Mas antes disso, nós vamos ler Hebreus. Olha, gente, uma separação de mais de 2000 anos entre Noé e Hebreus. O autor que a gente não conhece. Mas veja o que Hebreus fala de Noé. A voz que mais de 2000 anos, lá de Noé até Hebreus, e Hebreus escreve agora falando sobre Noé. Vamos ler? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja que a família de Noé entrou na arca, foi salva. Porque através da vida de Noé, ele, orientado por Deus, divinamente instruído por Deus. A pergunta que eu faço: você tem deixado esse legado para os seus filhos do Evangelho? Antigamente, querido, muito antigamente no meu tempo, quem tem mais de 50 anos sabe disso, a gente falava muito sobre o pai na fé. Se perdeu isso. A gente acha que a igreja deve fazer todo o trabalho. Antigamente, o vizinho, você convidava o vizinho, levava o vizinho para a igreja, o vizinho estava lá, se fortalecia na igreja, mas aqui você orava com o vizinho, você visitava o vizinho, você lia a Bíblia com o vizinho, na faculdade, no trabalho, levava para a igreja. No dia do batismo, o pastor chamava você, porque você era o pai na fé daquela pessoa. Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala meu filho, e ele diz, o próprio Paulo se intitula como pai na fé de Timóteo, pai na fé de Tito. Eu pergunto para você, qual é o legado que você tem deixado na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, por onde você passa? Qual é o legado, queridos, que você tem deixado na internet? Na época de Noé, na época de Jesus, não tinha essa facilidade que nós temos. Nós somos agora 100 pessoas só no meu canal aqui. Fora o compartilhamento. Gente, é muita coisa. Isso é muito grande. E a pergunta é, quando você posta algo, aquilo ali pode, sabe, viralizar e ir embora. E a pergunta que eu faço é, qual é o legado que você tem deixado? Quero ouvir. Jorge Pereira, meu amigo da freguesia. Se alguém precisar de alguma coisa na freguesia, é só falar com o Jorge Pereira, que ele é o dono daquela área ali, tá? Jorge Pereira, Ana, Marlene, cada dia estou aprendendo mais com a palavra de Deus. Isso. E aí, Marlene, deixa eu dizer uma coisa para você, baseado no que você falou. Você está aprendendo? Você pode chamar alguém para aprender com você. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um neto, pode ser um amigo de trabalho. A Rosana faz algo muito interessante, que eu acho assim divino. A gente termina de fazer a devocional, quando termina esse momento, ela lembra de alguém e ela começa a compartilhar. E é impressionante a resposta que a gente ouve das pessoas. Caramba, eu estava precisando de uma palavra dessa. Foi de Deus. Queridos, a palavra de Deus é o maior legado. Que cura, que liberta, que sara, que quebra as cadeias, sara feridas. A gente entende, queridos, que a psicologia, psicanálise, a psiquiatria, os médicos, os enfermeiros, toda essa rede de cuidado pessoal, os terapeutas familiares, eles têm uma função extrema, de muita importância. Mas, queridas, há feridas que só Jesus, através do Espírito Santo de Deus, é capaz de curar. Eu não tenho nenhuma dificuldade com terapeutas. Não tenho. Se está precisando, procura. Mas há feridas, queridos, que só Jesus, a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, Deus falando com você, queridos, aqui, ó. Você lendo a palavra de Deus, é Deus falando com você. É a voz de Deus no seu ouvido. Imagina você, uma noite mal dormida, e acorda, senta para ler a palavra de Deus. Você vai ler Mateus 6, Jesus falando, não andeis ansioso por coisa alguma. Você ouve Jesus falar, Mateus 9, quando ele diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Deus falando. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Olha que palavra. Salmo 91, Salmo 23.
É Deus falando. Por isso, queridos, eu creio que mais do que nunca, nós precisamos deixar um legado. Esse legado se chama o Evangelho de Jesus. Esse legado se chama Palavra do Senhor. Esse legado se chama Jesus. Jesus cura. Jesus sara. Jesus liberta. Jesus é alegria. E além de tudo, queridos, sabe o que Jesus faz? Ele nos dá a vida abundante aqui para viver a eternidade com Ele. Veja que eu não estou falando de bandeira de igreja. Eu estou falando que Jesus, se aonde você está, fala desse Jesus que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, queridos, eu creio que o céu começa aqui. O céu começa aqui. Nós precisamos experimentar Deus, a voz de Deus nesse tempo de pandemia. Nós precisamos experimentar o cuidado de Deus agora, aqui. Uma vida abundante. E se você tem Jesus, você precisa compartilhar. Esse é o legado. Eu fui salvo por Jesus e agora eu quero compartilhar essa alegria com os meus. Só Jesus. Por isso, queridos, eu quero desafiar você a pensar comigo. Você tem deixado esse legado? Eu quero cantar uma canção com você. É o hino 177. A única possibilidade de você deixar esse legado é você estar firmado na rocha que é Jesus. Há muita gente que está na igreja. Deixa eu dizer uma grande verdade. Se você está me escutando agora, há muita gente dentro da igreja. Mas Jesus não está dentro do seu coração. É apenas um religioso. Ele está com muita dificuldade de viver esse tempo. Porque não tem vivido a abundância de Deus na sua vida. Por isso, querido, essa canção que nós vamos cantar agora para nós encerrarmos, ela diz: firme nas promessas de Jesus. E é interessante que essa canção, escrita numa outra realidade, ela nos ajuda a pensar nesse tempo. Porque ele diz assim, ó, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Agora, veja bem agora a segunda estrofe. Firme nas promessas de Jesus, hei de trabalhar. Por isso, queridos, eu creio que nesse tempo de pandemia, de isolamento, de muita enfermidade, de muita instabilidade, é tempo de trabalhar para Jesus. É tempo de publicar coisas boas, falar do amor de Jesus. Eu quero convidar você a cantar. Eu quero orar por você, para que você possa viver esse evangelho, viver esse amor. Você é o Noé de hoje. Você crê assim? Então diga bem. Então vamos cantar, queridos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos com o meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, queridos. Eu quero te convidar para domingo de manhã, às 10 horas, nossa Escola Bíblica Dominical, e depois, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Próximo domingo nós vamos estar falando sobre Abraão, quando Deus pede a ele para sacrificar o seu filho. Como ele lida com isso. Qual a experiência que ele vive. E nós vamos então aprender também com Abraão. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E que você reflita nisso. Você tem sido Noé nos dias de hoje? Deus abençoe a sua vida. Firme nas promessas de Jesus. Jesus é a nossa rocha. Então vamos cantar com alegria no coração o hino 177 do Novo Cântico. Vamos cantar com alegria. Aumenta o som. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus.
purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfrutem, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, Firme nas promessas de Jesus. meu mestre. Firme, firme, Se firme nas promessas de Jesus. Quero estar orando por você nesse momento. Lembrando, queridos, que queremos agradecer a nossa irmã Maria de Fátima, que entrou com a doutora Ana. Deus abençoe sua vida. Malu, lá de Brasília, Taguatinga. Carla, lá da Fercal, Deus abençoe a sua vida. Maria Regina, Deus abençoe a sua vida. Mateus, seu filho, seu esposo que trabalha no hospital. Sua filha, Natália. Sua casa, sua mãe. Deus abençoe a sua vida. Aniversário do Pedro, filho da Deise. Aniversário do Pedro. Pedro está lá em São Paulo. Aldenir Santiago, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Filha do Pedro, um jovem garoto, filho da Deise. Está lá em São Paulo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida do Pedro também. Vamos orar agradecendo o Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Graças te rendemos porque a tua palavra deixou registrada esses homens, esses heróis, esses homens que receberam de ti uma missão. E eles foram, sabe, bravos, eles foram destemidos, eles foram valentes, eles enfrentaram um sistema subversivo, porque não se deixou se contaminar. O Amarildo fez um trocadilho dizendo que ele obedeceu o distanciamento, ele ficou distante da corrupção, da violência, ele não se misturou. Pai, nós somos o Noé de hoje. Eu quero te pedir uma bênção especial para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os homens, para as mulheres, para os idosos que ouvirem essa mensagem, que ouviu essa mensagem, possam entender que Deus chamou para uma grande missão. Eles estão vinculados a uma igreja, ou alguém está fazendo carreira solo, mas nós precisamos entender, se nós recebemos esse chamado do Senhor, nada pode nos parar, nada pode calar a boca de um verdadeiro adorador. E muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, muitas vezes olhamos para as situações que vêm sobre nós e jogamos a toalha. Haja visto quantos abandonaram o ministério pelas dificuldades que enfrentaram. Eu te peço, Senhor, firma os nossos passos. A tua palavra diz que o Senhor firma os passos do homem bom, firma os passos da tua igreja, para que possamos nesse tempo permanecer firme e, acima de tudo, anunciando a paz, o louvor, a adoração, continuar trabalhando, mesmo que simples, sendo para Deus, é contemplado lá dos altos céus. Obrigado por esta oportunidade. E que, se há alguém entre nós que se manifestaram, Senhor, aqueles que não se manifestaram, que tem dificuldade, Senhor, ainda, de caminhar, de fazer a tua obra, por vários fatores, algo que traz no coração, Senhor Deus, criando impedimento, barreira. Ó Espírito Santo de Deus, vá ao encontro deste coração e faça aquilo que só o Senhor tem o poder de fazer. Rompe com as cadeias, com as correntes, com o passado, livra de todo trauma. E com o coração livre, com a mente aberta, curada por ti, vamos nos unir na realização da tua obra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas de Jesus. Lembrando que dá para resistir se a gente estiver firme na rocha que é Jesus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus e a unção do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua casa, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vamos continuar cantando firme nas promessas de Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Firme nas promessas do Senhor Jesus, Ele ligado sempre Da sua cruz, cada dia mais alegre sua sua luz. Firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. E que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre para o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite e até domingo, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.